galera, como é que vocês estão? Joia? Então, gente, agora durante o quarto bimestre a gente vai trabalhar um pouco sobre as questões que envolvem saúde, ok? E por que a gente vai trabalhar esse tema, gente? Primeiro, porque é um tema transversal dentro da disciplina de educação física, né? Lógico que se a gente falar da prática de exercício, a gente vai precisar falar da saúde das pessoas. E segundo, porque eu sei que muitos de vocês tiveram a rotina muito afetada por conta da pandemia. E então a gente vai discutir primeiro o que é uma pandemia, o que é uma sindemia, que é um novo termo que o pessoal tem utilizado. E depois a gente vai discutir um pouco sobre o que mudou nas nossas rotinas e a gente pode melhorar a partir do desenvolvimento de novos hábitos, mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro da quarentena. Bom, essa semana a gente teve uma notícia não muito boa, né? De que a vacina que estava sendo produzida pela Johnson & Johnson apresentou uma reação negativa e teve a sua fase de testes também cancelada, né? Então, assim, o fato da gente ver os testes de vacina serem adiados e cancelados fazem a gente pensar um pouco que a pandemia vai durar um pouco mais do que a gente imaginava que duraria, certo? Já é pra mim, já é estranho pensar na pandemia em como ela está hoje, de chegar outubro, meados de novembro e a gente não conseguir voltar para as aulas presenciais e fechar o ano sem expectativa de voltar para as aulas presenciais no começo de 2021. Uma vez que a Organização Mundial da Saúde, com a sigla OMS, tá, gente? Então toda vez que vocês ouvirem falar de OMS, nós estamos falando da Organização Mundial da Saúde. Ela ainda não recomenda a aglomeração. Por quê, gente? Porque o coronavírus se modifica e pode causar a reinfecção, tá? E sobre o coronavírus, especificamente o que acontece com quem pega o coronavírus, eu vou adicionar ao final desse vídeo uma explicação bem rápida sobre o que ele faz no corpo da gente, tá? E por que ele é tão perigoso. E o que é uma pandemia, gente? Vocês já fizeram um trabalho escrito sobre isso, mas a gente vai conversar um pouquinho para eu passar para vocês algumas noções a mais, né? Porque quando a gente fala de pandemia, a gente fala de uma doença que se alastra em todo o planeta, tá? E que é infecciosa, tá? O que isso significa, gente? Que ela é de fácil transmissão, tá? Porque nem todas as doenças, gente, nem todas as viroses são de fácil transmissão. Vamos dar um exemplo. A dengue, certo? Ela é uma doença transmitida através do Aedes aegypti, mas ela não é uma doença que passa de pessoa para outra pessoa. Então, se uma pessoa está com dengue e pega um transporte público, por exemplo, ela vai descer do transporte público e apenas ela vai estar com dengue. Porém, se uma pessoa estiver com coronavírus, ela pode entrar no transporte público, só ela carregando o vírus, e descer, deixando todas as pessoas infectadas, tá? Então esse é o grande rolê, essa é a grande questão em torno do coronavírus, tá? Essa facilidade dele de ser transmitido. E o fato das pessoas estarem normalizando a infecção e às vezes até a morte, não significa que nós devemos nos descuidar da nossa saúde em relação à pandemia, tá? Bom, outra coisa que eu queria ressaltar com vocês, durante a pandemia a gente viveu um período de isolamento um pouco mais pesado e agora as atividades vão voltando aos poucos e a gente já tem um afrouxamento no período de quarentena, certo? Até aí, gente, tudo bem, tudo tranquilo. O que acontece é que durante o decorrer da pandemia, muitos de nós tivemos muito da nossa saúde psicológica, da nossa saúde física e da nossa rotina muito afetados pela pandemia. E eu queria saber de vocês, quantos de vocês continuaram se alimentando bem desde que a pandemia começou, tá?
pude observar que alguns, enquanto a gente recebia o trabalho, pude observar que alguns realizam atividade física e tudo mais, mas pude perceber que a grande maioria ganhou peso durante a quarentena, tá? Isso por quê, gente? Eu sei que tem a questão de você não estar fazendo atividade física, né? Mas a maioria ganhou peso porque está se alimentando mal e dormindo mal. E a gente vai começar a analisar exatamente a partir do ponto da alimentação, beleza? Então, a gente vai discutir de maneira global o que é uma boa alimentação, tá bom? O que compõe uma boa alimentação, tá? Bom, para que a sua alimentação seja considerada boa, ela precisa ter, primeiro, você precisa saber quantas calorias aquela refeição vai te oferecer e quantas calorias você perde naturalmente para manter o seu corpo quente, tá? O nome caloria vem de calor. Então o corpo da gente, para manter a temperatura da gente, que é ali em torno de 36 graus e meio, ele gasta energia. E essa energia é chamada de caloria, tá? Por isso a gente sente mais fome no frio. Como tá frio, o corpo precisa gastar mais energia para poder se aquecer. Então a gente sente mais fome, tá? E automaticamente a gente perde um pouco do apetite no calor, tá? Então, gente, primeiro a questão calórica. O segundo aspecto que a gente vai observar é o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico de um alimento, gente? É quanto tempo aquele alimento demora para ser digerido pelo seu organismo e quanto tempo ele vai te dar a noção de saciedade, beleza? Quanto mais alto for o índice glicêmico, menos tempo vai durar a sensação de saciedade daquele alimento, tá? Então, quando o alimento tem um índice glicêmico muito alto, significa que você vai comer e daqui a pouco você vai sentir fome de novo, tá? E aí é onde o pessoal recomenda que a gente faça umas refeições com índice glicêmico entre médio e baixo, tá? Para que a gente tenha uma alimentação que seja digerida mais lentamente pelo organismo e que seja mais rica em fibras e em proteínas, ok? Beleza. E a terceira coisa que a gente tem que observar é o quadro nutricional da nossa alimentação, certo? Vocês lembram, eu espero que vocês lembrem, do que é a pirâmide alimentar, certo? Do que são os alimentos energéticos, os construtores e os reguladores, ok? Mas de toda maneira, na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês com detalhes o que é a pirâmide alimentar, beleza? Então, gente, a gente precisa começar a pensar na nossa alimentação, tá bom? No índice glicêmico dos nossos alimentos, no índice calórico dos nossos alimentos, certo? E na distribuição dos nutrientes daquela refeição. Então, se você olha, por exemplo, para uma refeição que é constituída basicamente de carboidrato e óleo, ela vai ser uma refeição que vai te levar a ganhar peso, tá? E aí, uma característica do carboidrato pobre, né, como os nutricionistas chamam, é que o carboidrato pobre, ele é branco. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente come, o que a gente tem na nossa refeição que é branco? Para aí e pensa, assim, né? Então, o arroz, o feijão tem a casca colorida, mas por dentro a semente do feijão é que cor? Ela é branca, né? Quem já partiu um caroço de feijão, quem já encontrou metade do caroço de feijão sabe que ele é branco. A batata crua é branca. A mandioca é branca. Então a gente tem aí alimentos que são basicamente carboidrato. Carboidrato, quando ele entra no corpo, gente, ele vira uma fonte energética muito rápida, de rápido processo. Beleza? Então, processou rapidamente, daqui a pouco você está com fome de novo. Então, tudo que é derivado de alimentos basicamente brancos, eles não te dão uma noção de saciedade durante muito tempo. Ok? E se você estiver fazendo atividade física, aí que não dura mesmo. Beleza? Então, ele está ali na base dos alimentos energéticos. A gente precisa acrescentar na nossa refeição os alimentos proteicos, certo?
e os alimentos reguladores e os alimentos vitamínicos, beleza? E onde é que esses alimentos estão? Estão em tudo que é colorido, gente. Aí, se você... se tem cor no alimento, significa que ele tem uma vitamina, tá? Porque as vitaminas têm cores diferentes. Então, quanto mais colorida for a sua refeição, melhor ela será para você, beleza? Então, vocês vão... nessa semana, vocês vão começar a observar para mim como é que é o cardápio de vocês. Por quê, gente? O trabalho de educação física de vocês, que deve ser postado na plataforma esse bimestre, será uma análise das refeições que vocês fazem em casa, tá? Eu vou explicar isso com mais calma e com mais clareza para vocês na próxima aula, mas já fiquem cientes que o trabalho de vocês vai ser analisar a refeição, beleza? Então eu vou querer foto do almoço, vou querer foto do café da manhã, vou querer foto da janta e eu vou querer um relatório de vocês me dizendo como é a alimentação. Qual é o índice glicêmico da sua alimentação, se a sua alimentação é mais proteica, se ela é mais construtora, se ela é mais reguladora, se ela é mais vitamínica e por aí vai, beleza? Então, gente, prestem bastante atenção no vídeo que eu vou colocar agora no final, explicando o que o coronavírus faz no corpo humano. E na próxima aula a gente vai falar sobre pirâmide alimentar, beleza? E explico para vocês o trabalho, beleza? Vou explicar o trabalho e aí depois eu vou marcar a data de entrega, tá bom? Gente, super beijo, boa semana para vocês. Muito obrigado pelas felicitações do Dia do Professor. Chorei com algumas, inclusive, né? Porque eu tô com muita saudade de estar em sala de aula, de estar com os meus alunos. E gratidão por ser professor de vocês, beleza? Então é isso, gente. Tchau. Governos do mundo inteiro vêm aplicando severas restrições em seus territórios e incentivando as pessoas a permanecerem o máximo possível dentro de suas casas para evitar que o contágio seja ainda mais veloz e mortal. Como você provavelmente já sabe, o coronavírus é altamente contagioso e passa de uma pessoa para outra a partir das gotículas que são expelidas pelo nosso corpo, por exemplo, quando tossimos ou espirramos. Podemos contrair o vírus apenas por conversar muito próximo a alguém que esteja infectado, ou por respirar o mesmo ar de alguém que esteja portando a doença. É justamente por conta disso que a recomendação para quem não pode ficar em quarentena dentro de casa é lavar constantemente as mãos com água e sabão e usar álcool em gel quando não for possível lavá-las adequadamente. É prudente também não tocar os olhos, nariz e boca, principalmente na rua e dentro de ambientes com aglomeração de pessoas, para evitar que o vírus seja levado até as mucosas. Mas e se todas essas medidas não forem suficientes e você ainda assim acabar contraindo o coronavírus? O que vai acontecer com o seu corpo? Bem, é importante saber primeiramente que o SARS-CoV-2, o coronavírus que começou a se espalhar na China ainda no ano passado, ataca principalmente as vias respiratórias de suas vítimas. O vírus é incapaz de entrar em tudo o que vê pela frente. Ele requer uma entrada específica, mas esses parasitas invisíveis têm uma carta na manga: as proteínas Spike. Essas proteínas são protuberâncias pontiagudas ao redor do envelope viral, resultando em um formato de uma coroa, daí o nome coronavírus. Essas proteínas conseguem se conectar com certos receptores em nosso corpo. Por isso, quando os vírus estão do lado de dentro, eles procuram por essas fechaduras nas células. O SARS-CoV-2 consegue se conectar a uma proteína chamada ACE2, que está presente em vários tecidos do nosso corpo, incluindo nariz e boca. E como o coronavírus tem acesso ao nosso corpo exatamente por esse sistema, ele não precisa procurar muito para encontrar suas vítimas. Assim que encontra os receptores ACEs, as spike do vírus se conectam à proteína e faz com que a célula o englobe, depositando seu material genético.
E então, a festa viral começa. O coronavírus transforma suas células em fábricas de RNA viral e proteínas, se reproduzindo. Invariavelmente, os vírus começam atacando a nossa garganta. Com o tempo, essas colônias passam a destruir nossas células, uma a uma, ligando uma espécie de alerta em nosso corpo, que passa a entender que algo não está certo. É justamente nesse momento que começam as respostas do corpo humano à infecção que começa a se instalar. A partir de então, começam as dores de garganta, aparece a coriza e, eventualmente, acabamos desenvolvendo quadros de febre. A tosse, por sua vez, surge a partir da chegada do coronavírus em nossos tubos brônquicos, que levam o ar até os nossos pulmões. Lá, o corpo intensifica a briga contra o patógeno, podendo consequentemente provocar um aumento nos sintomas. Vale ressaltar que a Covid-19 não provoca sintomas graves em todos os infectados e, inclusive, é possível que você passe por todo o curso da doença sem sequer desenvolver uma tosse. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre todos aqueles que desenvolvem sintomas, 80% não passam de um quadro leve, com tosses, febres e, eventualmente, pneumonia. Por outro lado, 14% desenvolvem sintomas um pouco mais graves, como falta de ar. Por último, 6% enfrentam a face mais perigosa da doença, onde há choque séptico, falência de órgãos, insuficiência pulmonar e risco de óbito. A doença se torna muito mais grave a partir do momento em que o vírus sai dos tubos brônquicos e alcança as vias aéreas inferiores, traqueia, brônquios e alvéolos, que são pequenas estruturas que compõem o pulmão e funcionam levando o oxigênio à corrente sanguínea. Em alguns casos, o vírus age fazendo com que se acumule líquido nos alvéolos, ao invés de ar, e causando insuficiência respiratória. Esses pacientes precisam ser internados e mantidos com um respirador. A situação pode variar de quadros mais leves, em que uma pequena parte do pulmão é afetada, até casos mais graves, quando uma grande parte dos 2 pulmões fica comprometida. Estudos mostram que mesmo após a recuperação das pneumonias mais graves, até 30% da função pulmonar é perdida. Infelizmente, os riscos não param por aí. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet neste mês de março, a Covid-19 não se restringe ao pulmão e a pneumonia não é a única arma do vírus na batalha contra o nosso organismo. Ainda que de forma inconclusiva, a pesquisa apontou que a doença pode causar danos a outros órgãos do corpo humano, como os rins, o fígado e o coração. De fato, os médicos já sabem que alguns pacientes com a Covid-19 desenvolvem quadros fortes de diarreia e dor abdominal, bem como outros problemas que não se relacionam com a infecção respiratória. Por fim, vale lembrar que o isolamento social e as quarentenas são as ferramentas que estão mais ao nosso alcance neste momento da pandemia. Ficando em casa, você pode estar protegendo muitas outras pessoas com o sistema imunológico mais debilitado que o seu. São essas pessoas que compõem o chamado grupo de risco, que incluem idosos, doentes crônicos, fumantes e imunossuprimidos. Como as autoridades insistem em dizer, não se trata de pensar apenas na própria saúde, porém, na saúde pública como um todo. Já se sabe que, caso a população não atenda aos apelos das autoridades para que as pessoas fiquem em casa, nossos sistemas de saúde não darão conta de atender todos os infectados pela Covid-19, em conjunto com outras enfermidades. Permanecendo em quarentena, no entanto, podemos diminuir a curva de ascensão da doença em nosso país, garantindo aos órgãos de saúde maior fôlego nessa guerra à epidemia. Faça a sua parte. Cuide da sua saúde, também da dos demais.